Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa apresentação sobre o ECD. Aqui comigo o professor Ângelo, que é conhecido já da classe contábil do Distrito Federal, com os cursos na linha do SPED. Eu acho que todos nós já fizemos, ECD, SF, E-Social. E a apresentação ao vivo tem essas coisas aqui. Mas é bom. Vamos, então, dar prosseguimento. Professor Ângelo Márcio Leandro da Costa, já é palestrante, então, que está conosco desde 2010, quando nós iniciamos um projeto bastante audacioso. E o assunto de hoje trata também da nota técnica publicada pela Receita Federal, como do ECD propriamente dito, dúvidas de vários colegas. Então, passo a palavra ao professor Ângelo para iniciar a apresentação e depois nós retomamos com as perguntas que vierem via chat. Então, não deixe de participar encaminhando sua pergunta, seu questionamento, para que o professor possa apresentar. Então, passo a palavra ao professor Ângelo para suas considerações iniciais e a abertura da apresentação. Obrigado novamente, boa tarde. É muito bom estar aqui no CRC para tirar dúvidas, né? Nesse momento agora de entrega da ECD, reta final, essa semana é a semana de ajustar os detalhes. E eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens via WhatsApp, o pessoal perguntando em relação às novidades de 2017. Em 2017, ele mudou um pouco o perfil da ECD. A ECD que era muito observada de 2008 até o ano de 2014. Em 2014, a SF ela acabou usurpando essa atenção. E a ECD ficou em segundo plano, mas ela é tão importante quanto a SF, e eu até digo que é mais importante que a SF, que ela é a base da escrituração contábil fiscal, essa nossa ECD. Tem alguns slides para mostrar, como sempre. É um prazer estar no CRC novamente, falar de um assunto que é um assunto pertinente, um assunto do momento, e me colocar à disposição para tirar dúvidas o máximo possível, porque nós entregamos a escrituração aos colegas da classe da forma mais correta e objetiva. Vou mostrar os nossos slides. A escrituração contábil ela não muda muito em relação aos outros períodos. Algumas mudanças vão estar relacionadas a quem faz a entrega, relacionada à forma de entregar, e a principal novidade é a substituição. A nota técnica que saiu agora no dia 12, ela esclarece com relação à assinatura. Uma pequena mudança em relação à assinatura e tirou aí um paradigma da escrituração contábil, que era assinar com o certificado digital da pessoa jurídica. O ato declaratório executivo, o COFIS, do Comitê de Fiscalização, o 29, agora de 2017, ele é do dia 3 de maio. Então, no dia 3 de maio, já houve uma mudança com relação ao manual de orientação, e esse manual de orientação ele trouxe novidades importantes, principalmente com relação à obrigatoriedade, e depois alguns pontos importantes aí relacionados à assinatura e à substituição do arquivo. Mas de uma forma bem objetiva, como sempre, como das outras vezes, nós vamos ver aqui uma parte fácil, que é a interpretação da própria legislação com relação à obrigatoriedade e alguns pontos pertinentes à ECD, e aí eu fico à disposição para responder quaisquer que sejam as perguntas relacionadas ao SPED. A escrituração contábil digital, a nossa ECD, ela tem como principal objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida em versão digital. Ou seja, o livro que nós transmitíamos, ou no livro que nós entregávamos em papel na junta comercial, esse livro passa a existir agora em um formato digital, um arquivo TXT. Existe uma instrução técnica geral, na verdade, a interpretação técnica geral 2000, que traz um texto bem simples, conciso, mas eficaz com relação à interpretação de que livro que eu tenho que ter. E quando eu sou uma empresa obrigada ao SPED, ele vai me deixar bem claro que a escrituração ela só muda a forma de transmissão, ou só muda a forma de entrega. De uma forma bem simples mesmo, são formas alternativas de escrituração em papel, fichas ou digital. E elas não podem coexistir em relação ao mesmo período. Então, de maneira alguma, eu posso entregar o SPED contábil, o arquivo TXT, e também levar até a junta comercial o arquivo em papel. Esse arquivo em papel, o livro diário que nós imprimimos, levávamos para a gráfica, assinado pelo contador e por um representante da empresa. Quando eu sou obrigado ao SPED contábil, esse livro ele deixou de existir e agora ele existe no formato digital. Continua a escrituração, o que muda é a forma de entrega da obrigação. Eu separei 10 dúvidas principais com relação ao SPED contábil. É o que mais tenho recebido ligação, e-mail,
pedidos de orientação no WhatsApp com relação à ECD, para entregar agora já no dia 31 de maio. E as 10 principais dúvidas, ou as 10 dúvidas recorrentes, eu trouxe aqui para você poder acompanhar comigo, e nós conseguimos já sanar de imediato essas dúvidas. A primeira delas é: eu entrego o livro caixa? E a resposta simples é não, não entrega o livro caixa. A escrituração contábil digital, ela foi baseada, a escrituração contábil digital foi baseada no Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406. Os livros abrangidos são o livro diário, o diário geral, na forma G, está lá no artigo 1181 do Código Civil, o diário com escrituração resumida, o diário auxiliar, e o razão auxiliar, que é o R, o A e o Z. E, por final, lá no 1185, o artigo do Código Civil, eu tenho os balancetes diários, que é voltado para o pessoal que é a instituição financeira. Basicamente, só recebe na ECD transmissão de arquivo TXT do livro diário. Livro diário. E as demais escriturações? Eu não entrego o balanço, a DRE, a DVA, DMPL, DLPA, a própria DFC, como que fica? Há uma brecha dentro do layout, ou um espaço no layout reservado para que eu entregue esse arquivo no formato RTF. Mas, respondendo à primeira pergunta e à primeira dúvida, o livro caixa não vai para dentro do SPED contábil. Uma segunda pergunta, bem recorrente, é quem está obrigado? Essa é uma pergunta normal, né? Quem está obrigado a entregar a ECD? Essa pergunta ela é recorrente por conta de divisão de perfis de empresas. O Código Civil de 2002, ele traz, dentro do perfil das empresas, lucro presumido e real, como uma sociedade empresária registrada em junta comercial, e aí um outro perfil de empresa, que são algumas imunes e isentas, registradas em cartório. São as empresas aí que são sociedades simples. No primeiro momento do SPED contábil, ele veio com a regra que atendia o regime de apuração, onde o lucro real era o obrigatório de imediato. E desde 2009, o lucro real é obrigatório. Então, a partir de 1º de janeiro de 2009, com a entrega em 2010, todas as empresas de lucro real, não há o que discutir, tem que ter livro diário, escriturado mensalmente, escriturado diariamente, ou então de uma forma resumida mensalmente, mas que haja um livro auxiliar, e essas informações elas vão para dentro do SPED contábil. Agora, o lucro presumido é a bola da vez. O lucro presumido fica aquela dúvida gigantesca. Quanto que eu entrego se eu sou lucro presumido? Lucro presumido, a partir de 1º de janeiro de 2016, e aí referente ao ano calendário anterior, ou exercício social passado, todas as empresas de lucro presumido que escriturarem o livro diário. Mas no ano passado, em relação a 2015, você falou que a escrituração que levava à obrigatoriedade no lucro presumido era quando distribuía lucro acima do limite mínimo permitido, que é o lucro presumido, menos os impostos e contribuições. Essa escrituração, na 1510, a IN 1510 da Receita Federal, ela vai dizer que todas as empresas de lucro presumido, elas podem optar em escriturar a sua contabilidade pelo regime de caixa. Portanto, que não haja a distribuição do lucro superior ao limite mínimo permitido. Em 2016, para amarrar essa informação, a Receita Federal falou que a dúvida do ano passado era que muita gente escriturava o livro diário como lucro presumido, mas não distribuía lucro. E aí ela não era o livro caixa. Nesse caso, ela estava dispensada? Na entrega de 2016, referente a 2015, se a empresa não distribuía lucro, um limite mínimo superior ao limite mínimo, ela poderia não entregar a escrituração contábil digital, mesmo que fosse o livro diário. Já nesse ano, ele vai trazer o artigo 45 da 840, com uma especificação bem simples, dizendo que as empresas de lucro presumido que não usufruírem da prerrogativa do parágrafo único do artigo 45 dessa lei, elas estão aí obrigadas a entregar o SPED contábil. Essa lei ela é bem simples e vai dizer que empresas de lucro presumido podem optar pelo livro caixa, portanto, que elas não distribuam lucro superior ao limite mínimo permitido. Então, nesse ano de 2017, referente a 2016, quem for lucro presumido, que tiver livro diário e não livro caixa, vai ter que entregar o SPED contábil. E isso veio agora dentro do novo manual, o ADE COFINS 29, e ele já traz essa obrigatoriedade para o lucro presumido. Agora, uma observação simples. Dentro da SF, existe a obrigatoriedade de entrega do livro caixa. Ano passado, alguns colegas faziam a manobra de não entregar a SPED contábil, dizendo que era livro caixa, e na SF preenchia manualmente o bloco P. Para esse ano de 2017, e aí é um adendo com relação à SF, quem disser que é livro caixa vai ter que, de fato, ter o livro caixa para entregar dentro da SF.
Com relação ainda ao SPED contábil, que é o nosso foco, as imunes e isentas, elas continuam obrigadas a partir de 1º de janeiro de 2016, com a regra que existia anteriormente, que tiver PIS, COFINS, CPRB superior a R$10.000. O detalhe, dentro do Manual de Orientação de 2017, é que essa informação inclui o PIS sobre folha de pagamento, ou a informação referente ao PIS sobre folha de pagamento. No ano passado, em 2016, havia uma nota técnica dizendo que estava de fora da obrigatoriedade para imune isenta a entrega da ECD as empresas que tivessem PIS, COFINS sobre folha, mas que não chegassem aí à folha de pagamento. Nesse caso, PIS, COFINS, na verdade, sobre receita, mas que não chegasse ao PIS sobre folha de pagamento. Para esse ano, PIS sobre folha de pagamento maior que 10 mil obriga a entrega da ECD. E a maior novidade com relação às imunes isentas obrigadas à ECD é as que oferirem receita, doação, subvenção e uma série de outras mais que seja superior a 1.200.000. Eu até acredito que seja relacionado as doações de partidos políticos ou qualquer outra coisa que leve aí a uma informação mais investigativa do que fiscal. De qualquer forma, empresas imunes e isentas que estão obrigadas ao SPED contábil não podem, de maneira alguma, ter o livro caixa. Imunes e isentas, lucro presumido e lucro real, entregando o SPED contábil, a informação vai no livro diário. Eu não tenho um software de escrituração para fazer uma imune ou uma isenta. Aí você vai ter que gerar um arquivo TXT, ou uma conversão via script, ou então uma informação gerada em Excel, e você converter aí para o TXT, portanto, que atenda o layout. Não pode de forma alguma. Então, pessoal que é obrigado, são essas daí. Ainda mais, precisa registrar o livro no cartório? Preciso registrar o livro no cartório? Registrar o livro no cartório, a resposta é não. Só que existe uma informação simples. O código, na verdade, existe uma CTG 2001, que já é uma segunda revisão, que ela vai dizer que essas empresas que têm registro em cartório, ou as sociedades que têm registro em cartório, ou entidades que têm registro em cartório, seja lá ela qual for, ela tem uma particularidade que é, se ela estabelecer uma relação com a Receita Federal, e somente aquelas que têm registro em cartório, mas têm uma relação direta com a Receita Federal, o Manual de Orientação estabelece que o livro deverão ser autenticados somente quando há uma exigência em uma legislação específica. Se por acaso constar em legislação específica a obrigatoriedade de empresas que são imunizentas, ou entidades que são imunizentas, que têm relação com a Receita Federal, de entregar também no cartório essa escrituração para que ela seja autenticada, aí sim, se há uma legislação específica, por exemplo, aí na nossa CTG 2001, ele vai dizer lá que o livro diário deve ser autenticado no registro público ou entidade competente apenas quando for exigível para uma legislação específica. Se não for, a Receita Federal orienta que haja apenas a entrega do SPED contábil, o arquivo, que é o livro diário, no formato TXT, e caso o cartório exija, ou caso também a entidade ou a empresa registrada em cartório queira entregar esse livro, ela pode pegar o mesmo arquivo TXT, entrar no portal do rtdbrasil.gov.br, baixar o aplicativo e entregar o mesmo arquivo TXT para o cartório. Dispensa o pagamento de taxa na Receita Federal, assim como também está dispensado o registro na junta comercial e o pagamento de taxa na junta comercial. Os livros não podem coexistir, são livros digitais, não se entreguem em junta comercial, não se entreguem em cartório, quando a empresa é obrigada a entregar o SPED contábil, tendo registro no cartório, ou até mesmo uma entidade sendo obrigada a registrar em cartório anteriormente. De novo, para ficar bem objetivo e bem firmado, somente quando houver uma legislação específica obrigando a registrar no cartório, no Ministério Público talvez, ou qualquer outra entidade, é que eu tenho que fazer esse registro no cartório. Quarta dúvida. Quem assina o arquivo da ECD? Essa aí eu vou devagarzinho. Essa, de fato, a nota técnica, ela trouxe aí uma explicação bem detalhada. Eles tiraram de dentro do manual, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, assim como esses slides são Ctrl+C, Ctrl+V do manual de orientação, eles deram Ctrl+C, Ctrl+V e montaram uma nota técnica para justificar a dúvida ou para poder trazer para as pessoas um esclarecimento que não estava muito claro, né? É meio redundante, mas um esclarecimento que não era muito claro, e ele disse que, a partir de agora, a escrituração contábil digital, ela deve ser assinada ainda por duas pessoas, onde um é o contador, que assina com SPF, mas, relativo a 2016, pode ser assinado com SNPJ. Inclusive, a própria Receita
na nota técnica, no manual de orientação, ela diz que o contabilista, o contador contabilista, deve utilizar o certificado digital A1 ou A3 CPF, mas que a assinatura do responsável pela sociedade, do responsável pela entidade, do responsável pela pessoa jurídica, ele pode ser um certificado digital A1 ou A3 SNPJ, assim como também pode ser a procuração eletrônica do SNPJ do escritório de contabilidade, ou o SCPF do contador. Nesses dois casos, eles são os procuradores. E aí eu tenho dentro do layout uma nova qualificação, que é para assinatura com SNPJ responsável pela empresa. Inclusive, no manual de orientações, ele traz um pequeno texto falando que o responsável pela pessoa jurídica deve utilizar um SNPJ que coincida aí, ou seja relacionado com o SNPJ da entidade, da empresa, do declarante, do assinante. E ele ainda diz o seguinte, que esta situação ela é a recomendada, que inclusive era um anseio nosso como contador. Eu quero entregar o SPED contábil e minha dificuldade é porque o sócio, o diretor, o responsável, o titular, nunca tem tempo. E aí eu preciso dessa informação. E eu não conseguia fazer o SCPF dele, tinha uma dificuldade para poder montar essa ECD no momento da assinatura por causa disso. E para evitar manobras, a Receita até trouxe essa particularidade agora, que é uma particularidade dentro de uma nota técnica, dentro do manual de orientação, que é uma particularidade muito boa, a entrega através de um certificado digital SNPJ A1 ou A3. Essa era talvez uma das principais dúvidas. Agora, essa daí ficou em foco por um longo tempo, desde que saiu o manual de orientação, e a Receita trouxe dentro dessa observação de nota técnica uma informação bem concisa com relação à dúvida. Como é que eu substituo o arquivo digital da ECD? No primeiro momento, ele vai me dizer que a substituição deve ser preenchido dentro do registro J801 um termo de verificação para fim de substituição da ECD. Esse registro, dentro do J801, ele é um registro fácil de fazer. Recebi algumas mensagens de colegas, e alguns eu respondi e outros não, mas a resposta era a mesma para todos. Dentro do layout, ele vai trazer em um dos campos, o campo 5, um espaço para preenchimento de um arquivo no formato RTF. E aí, para emitir essa nota técnica, ou na verdade para emitir esse termo de verificação, conforme a nota técnica e conforme o manual de orientação, eu tenho 5 passos simples. Primeiro, identificar a escrituração substituída, referente a qual período. Depois, eu tenho que descrever detalhadamente, ele chama de pormenorizadamente, os erros. Que tipo de erro que me levou aí à substituição? E aí, um terceiro momento, eu tenho que identificar de uma forma clara e precisa, os registros que contêm esses erros. E se esses registros já tiverem sido identificados, eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que identificar quais são os registros que contêm os erros. E aí eu tenho ainda uma declaração de que o signatário, ele no termo de verificação, não é o responsável pela escrituração. Então, ele vai dizer o seguinte, quando eu falo de escrituração substituta, e aí não é uma retificação, porque a retificação acontece lá nas outras escriturações, como na DIPJ, por exemplo, e no livro diário já não havia isso, o que acontece é uma substituição do livro. Nesse caso, eu preciso identificar qual era o erro, qual é detalhadamente, dentro do registro da minha ECD, esse erro, e ainda quem é a pessoa que vai assinar que não é responsável pela escrituração. Por quê? Porque nós vamos falar já de assinatura, é a próxima pergunta, mas ele vai me dizer que, se for possível, dentro da legislação, não 638, não 941, essas duas leis elas permitem uma conta de ajuste de exercício anterior. Se for possível fazer um ajuste em uma conta de ajuste de exercício anterior lá no PL, que não interfira na apuração do resultado de maneira alguma, isso aí está resolvido o problema, não preciso substituir a minha ECD. E essa última nota técnica do dia 12 era para falar exatamente isso, gente. Não preciso substituir a qualquer custo. Por quê? Para substituir, eu preciso identificar dentro do arquivo RTF essas informações. O arquivo RTF ele vai estar dentro do campo 5 do layout. O campo 5 do layout ele traz lá uma exigência obrigatória de entrega do termo de verificação. Como que funciona? Eu digito o texto no Word, normalmente,
com esses 4 passos e até um 5º passo que vai ser lá a informação de quem vai assinar. Então, eu digito os 4 passos no Word, depois copio isso, levo para um bloco de notas e salvo no formato RTF. E aí, dentro do registro J801, eu tenho na estrutura do meu arquivo TXT, lá embaixo, dependendo do tamanho do teu arquivo, na linha 2776, 2778, entre 27,7 alguma coisa e até a linha 3000. Então, essas informações, dentro do bloco J801, que é o termo de verificação, eu simplesmente colo o arquivo RTF. Isso não é trabalhoso? Isso é uma manobra, na verdade, né? O correto é o que o teu software, qualquer software house de departamento contábil, ela tem que gerar o arquivo TXT já com preenchimento, e aí ele não tem limite de caracteres, ele vai trazer um limite de caracteres único, com o livre, na verdade, com a informação que siga lá os 4 passos da justificativa da retificação, da substituição. Detalhe, não existe um modelo padrão. Existe um modelo? Alguém me perguntou, existe um modelo para que eu possa fazer e seguir? Não, não existe um modelo padrão. Portanto, que você siga esses 4 passos e jogue lá dentro do campo 5 do bloco J801, no registro J801. Uma outra pergunta, e é uma pergunta bem recorrente, relacionada também à 5ª pergunta. Quem assina um arquivo substituto? E aí devagarzinho, tá? Essa para você entender e não ter mais dúvida de forma alguma. Existem 2 momentos. O primeiro momento, essas foram as perguntas mais feitas, é quando não há alteração de lançamento, de saldo, ou que interfira na demonstração contábil. Quando é, por exemplo, uma alteração do meu arquivo que se relacione a quem é o signatário que vai assinar, o endereço, o nome fantasia, ou qualquer outra coisa que não interfira em lançamento contábil. Isso acontecendo, vão haver 3 assinaturas. 3 assinaturas. O próprio manual ele fala o seguinte, é pelo próprio profissional contábil quem vai assinar o arquivo substituto. Mas, de novo, quando eu gero o arquivo substituto, ele vai pegar o meu arquivo original, e no arquivo original ele vai precisar de 2 assinaturas. Do representante da empresa, e aí pode ser um SNPJ, ou procurador, SCPF ou CNPJ, e ainda do contador. Contador que assinou pela empresa. A outra assinatura vai estar dentro do termo de substituição, e aí são 3 assinaturas, essa é a grande dúvida, ela precisa ser feita por um contador. E, nesse primeiro momento, que não há alteração em lançamento contábil, pode ser o próprio contador, o seu próprio SCPF. A1, A3, você vai assinar 2 vezes. Uma lá no primeiro momento, que é a escrituração original, e a segunda, que é lá no termo da substituição. Agora, quando há uma alteração no lançamento contábil, que vai mudar a base da apuração do tributo, principalmente se é uma empresa que apura lucro real, eu tenho que me preocupar em olhar a escrituração e seguir 2 orientações da Receita Federal dentro do manual de orientação, inclusive na nota técnica. Primeira delas é que se a empresa não é auditada, vão haver 4 assinaturas. A assinatura da empresa, na escrituração original, a assinatura do contador, que é o responsável técnico por essa empresa, e lá no termo de verificação, lá no J801, eu tenho mais 2 assinaturas. A assinatura de outro contador, que não faz parte da empresa, e a assinatura do próprio contador, que é responsável pela empresa. Não entendi. Então, eu tenho 4 assinaturas quando é uma alteração que interfere diretamente na apuração ou no lançamento dentro da escrituração original. Primeiro, as 2 assinaturas básicas do contador da empresa e do responsável pela empresa, e depois mais outras 2 assinaturas. Do contador da empresa, novamente, falando que está errado, e alguém, que pode ser um contabilista, não necessariamente o próprio um contador, mas que esse alguém não faça parte da escrituração original, para que ele ateste que aquela escrituração está errada e precisa ser substituída. Isso e fica mais específico quando essa empresa, essa sociedade empresária, ela é auditada. Sendo auditada, obrigatoriamente são 4 assinaturas. De novo, a assinatura do responsável pela empresa, que pode ser a partir de agora um SNPJ, a assinatura do contador, que entregou a escrituração original, novamente a assinatura do contador, mas agora lá no J801, que é a responsabilidade dele, dizendo que a escrituração está errada, e aí uma 4ª assinatura, que é a assinatura do auditor. E dentro do manual de orientação, o layout traz na qualificação, o auditor tem que ser registrado na CVM. Alguns colegas me perguntaram se podia ser um colega da mesa do lado do escritório, que também tem um CRC, um registro no CRC, para assinar como auditor.
E se a escrituração ela é auditada, a assinatura tem que ser assinada por um auditor da CVM. Eu trouxe um print de tela para que você tenha certeza dessa informação e não fique vago. Dentro da qualificação cadastral, 900, 910 e 920. O 920 é a assinatura de um auditor independente responsável pelo termo de verificação para fim de substituição da SCD, e aí quando você abre lá o J920, ele pede o registro na CVM como campo obrigatório. Então, a partir de uma retificação de uma empresa já auditada, esse auditor tem que ser alguém que tenha registro na CVM. Então, basicamente, o questionamento 5, a dúvida 5, a dúvida 6, são as principais dúvidas dos colegas contadores. Como é que eu assino a ECD agora com essa nota técnica? Pode usar um SNPJ, sem medo. Depois, como é que eu assino a questão da substituição? Primeiro, só faz a substituição se de fato vai interferir ou se é necessário, se não dá para jogar em ajuste de exercício exterior agora no exercício corrente. Mas se vai ter que mexer, você vai precisar ir de mais uma outra pessoa. Você e o sócio da empresa continuam assinando, ou a empresa, como CNPJ, continua assinando, mas precisa de uma outra assinatura. De um contabilista, quando não é auditada, e de um auditor, um CRC com CVM, inclusive, vinculado, quando é uma escrituração auditada. A nossa 7ª pergunta, ela já é mais tranquila e fácil de responder com relação às dúvidas dos colegas, tem sido até menor. É preciso mapear o plano de contas? E a resposta é não. O manual de orientação fala que não. Aí daí eu vou contra o manual de orientação. O manual de orientação fala que não. E eu falo que sim, mapeia no teu software. Ele diz que o mapeamento é facultativo, desde 2014, é o mesmo plano de contas referencial da ECF. Portanto, que você fique atento ao seu perfil de empresa. Se for lucro real, o L100 são as contas patrimoniais e o L300 as contas de resultado. Se for lucro presumido, o P100 são as contas patrimoniais e o P300 são as contas de resultado. Se for uma imune ou isenta, o 100 são as contas patrimoniais e o 150 são as contas de resultado. Aconteceu no ano passado, um colega que foi entregar a ECD e ele fez um mapeamento, porque eu tinha dito que sim, é interessante que você faça um mapeamento para não ter problema dentro da SF, porque chegou na SF, se não tiver mapeamento, você vai ter que fazer todinho de novo. Ou faz dentro da SF, ou vai ter que importar o plano de contas mapeado. Então já faz logo. A minha orientação ela vai contra o manual, que é, sim, faz o mapeamento. Mas cuidado. O colega fez um mapeamento, me ligou e falou, olha, você falou para mapear e está dando erro. Não deveria ter mapeado. Falei, não é isso. O problema deve ser outro. E qual era o problema? É que, em vez de pegar o P100, que são as contas patrimoniais do lucro presumido, ele pegou o L100, que são as contas patrimoniais do lucro real. Então, a tabela dinâmica, dentro do manual de orientação da SF, ele orienta que eu escolha o perfil da empresa que eu era no ano anterior. E daí ele vinculou uma empresa de lucro presumido a um plano de contas de lucro real. Aí, claro, deu erro mesmo. E a solução é desfazer o vínculo de todas as 1.500 contas que ele vinculou e fazer novamente. Não tem jeito. A 8ª pergunta. Se houver mudança de contador, como é que faz? Isso aí os colegas têm mandado bastante pergunta, porque existe ainda alguns empresários que se preocupam em mudar de contador porque não está satisfeito com o trabalho do colega anterior no meio do ano, no decorrer do exercício. Não é legal. E eu sempre oriento nos treinamentos que não é interessante mudar de contador no decorrer do exercício. Mas se mudar de contador no decorrer do exercício, é possível entregar separada a escrituração contábil? Sim, é claro, é possível. O próprio manual de orientação, ele diz que o período da escrituração pode ser fracionado para que cada contabilista assine pelo período em que ele era responsável técnico. E é claro que se você é responsável técnico em determinado período, não é justo que você se responsabilize pelo período de alguém, que é o período de outro que não era o seu. Agora, existe uma observação, e, de novo, é um Ctrl+C, Ctrl+V do Manual de Orientação 29 de 2017, o ADE Cofins, ele diz que o saldo final das contas do primeiro contador deve ser igual ao saldo inicial do segundo contador. Porque se não for, na hora de vincular ao plano de contas referencial, isso vai te dar um problema. E lá dentro da tua SF, ele não aceita. Está toda hora relacionando a SF. É isso mesmo, ele fala que na ECD, se os saldos não baterem, o saldo final do primeiro contador, ou o primeiro contador tinha um plano de contas que não tem nada a ver com o plano de contas do segundo contador, eu consigo entregar a ECD? Consegue. Portanto, que os dois arquivos sejam transmitidos separadamente, assinados por esses contadores, no mesmo período que é 31 de maio, limite de 31 de maio. Mas na hora de recuperar para dentro da SF, aí você vai ver.
Se você recuperado para dentro da SF, 2 arquivos entregues na ECD separadamente, onde o saldo final de um não é o saldo inicial do outro, nem consegue fazer um mapeamento correto. Fica uma bagunça, toma o tempo e ainda há uma possibilidade de não conseguir entregar. O que é que o manual da SF fala? Se os 2 saldos estiverem diferentes, ele vai importar só o segundo arquivo. Recupera só o arquivo do segundo contador, aí o segundo contador vai ficar com aquela escrituração ali de 2 períodos, provavelmente 1 período, vai depender de quanto que ele pegou essa escrituração. Olha a nossa penúltima pergunta. E se houver uma mudança de sistema? É uma pergunta muito recorrente. Nesse período agora de crise, muitos colegas contadores têm mudado de sistema. As software houses são muitas, e tem umas tomando a conta do mercado, porque estão avançando, aí, gastando dinheiro mesmo, para poder melhorar tecnologicamente. E essas daí não tem jeito, né? A minha preocupação agora é o E-Social. Será que o seu software atende o E-Social? E aí, pensando lá no E-Social, eu acabo mudando de sistema e esqueço que o SPED contábil ele é importantíssimo e gera multa igual aos outros. Então, no SPED contábil, se mudar de sistema, pode entregar 2 arquivos? Fala, pode entregar 2 arquivos, porque provavelmente o plano de contas é diferente. Mas segue a mesma regra da mudança de contador. O período da escrituração pode ser fracionado para que cada plano de contas corresponda a um período. E aí, de novo, a mesma orientação está no manual de orientação, o 29/2017, onde ele vai dizer que o saldo final das contas do primeiro contador deve ser igual ao saldo inicial do segundo contador. Ou seja, o plano de contas do primeiro contador, ele deve ser pelo menos parecido ou igual, é que seja igual, ao plano de contas do segundo contador. Mudou de sistema? Estou pegando o novo sistema, olha como é que era o plano de contas anterior. A problemática está por conta daquele plano de contas modelo, né? Alguns softwares eles têm, quando você compra o software novo, aí o rapaz do sistema que vem te ajudar a fazer a recuperação da base de dados, do banco de dados, ele pega todas as contas do plano de contas modelo dele e cria lá para você e fala, olha, é porque já está vinculado à SF, então é melhor você usar o nosso plano. E aí o plano anterior, se ele não estiver vinculado ao plano referencial, ou se estiver vinculado a outras contas do plano referencial, isso vai te dar um problema lá na SF. Então, mudou de sistema, assim como mudou de contador, minha orientação é a mesma, que mude na virada do exercício. Um colega recentemente me procurou aqui na sede CRC, no treinamento, para dizer que ele precisava mudar em agosto, porque senão ele perdia o desconto do fornecedor lá de software. Eu falei, não, tudo bem, só que você pode criar 2 ambientes, um ambiente de produção, que é o teu sistema antigo, e um ambiente de homologação, que é o sistema novo. Aí fica fácil, você consegue chegar no final do ano e virou a chave só no início do ano seguinte. Última pergunta, e uma pergunta bem recorrente. A apuração pode ser anual? Sim, sem problema nenhum. O manual de orientação diz que a apuração ela pode ser anual. Ainda que a apuração do imposto de renda seja trimestral, o livro pode ser anual. Aí, de novo, assim como eu falei que o mapeamento do plano de contas ele não é obrigatório, e aí a minha orientação é que ele seja feito, eu falo aqui na apuração da escrituração dentro do SPED contábil. No SPED contábil, lucro presumido, alguns colegas fazem a apuração de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Uma apuração anual, porque ele só vai ter um lucro do final do ano. Minha sugestão e orientação é que faça a apuração trimestral. Não vai te custar nada. Na tua software house do departamento contábil, tem uma ferramenta chamada Encerrar. Encerra 4 trimestres. Porque se você fizer ela anual, levando para dentro da SF, outro problema. Já percebeu que há um casamento da ECD com a SF, né? Uma não vive sem a outra, mas a SF é a mulher da relação que ela é mais exigente, né? A ECD já é mais tranquila. Quando ele fala de escrituração anual, nada impede que no mesmo livro esteja aí apurado demonstrações trimestrais, lucro real trimestral, lucro presumido trimestral, e que haja uma outra informação, que é a informação anual. Então, quando eu abrir o meu arquivo da ECD para visualizar, eu consigo ver 4 apurações que de nada serve dentro da ECD, porque não há apuração de tributo. E aí eu consigo visualizar uma última, que é a apuração do lucro anualmente, lá no final do ano. Eu tenho um lucro consolidado dos 4 trimestres, e isso dentro da ECD. É trabalhoso? Gente, não é. Basta apertar lá o botãozinho na ferramenta Encerrar, e ele encerra trimestralmente. No final, qualquer software house já faz isso, ele te mostra lá um balanço consolidado. O próprio PVA do SPED faz isso. Se você não fizer isso lá dentro da SF, você tem que ajustar no K155, que são as contas patrimoniais, e no K355, que são as contas de resultado. Se você não fizer o ajuste lá, vai ter que criar dentro do bloco J, o J100,
que é o plano de contas referencial, dentro da plano de contas particular, dentro da SF, criar uma conta chamada ARI. Tem colega que saiu da faculdade e as faculdades meio que abandonaram, que não sabe mais nem o que é a conta área, a apuração do resultado do exercício. Não sei como é que faz essa apuração manual do lucro, não, porque os sistemas fazem. Mas se você não tiver o K155 e o K355 preenchido lá, ajustado manualmente, vai ter que criar no J100 a conta área e vincular ao plano de contas referencial. E lembrando que a conta área é uma conta transitória. Não vai poder ter saldo. É trabalhoso? Muito mais do que você lá dentro da ECD encerrar trimestralmente. Só lucro presumido, falei, encerra trimestralmente, mesmo que faça o balanço anual. Essa daí, ou essas daí, são as 10 principais dúvidas com relação ao SPED contábil. Beleza? Bem, vamos retomar aqui a apresentação. E antes de partir para as perguntas, eu queria fazer 3 registros. O primeiro, para você que está nos acompanhando, é lembrar que essa é uma ferramenta que nós implantamos em 2016, que tem caráter informativo. Por isso, a importância de você aproveitar esse momento e mandar as perguntas para que nós possamos enriquecer a apresentação, aproveitando a expertise do professor Ângelo. Segundo, professor Ângelo, eu queria informar, nós estivemos uma palestra no dia 17/5. Foi uma palestra conjunta entre a Receita Federal e os cartórios. Então, nós tratamos de inscrição, alteração e baixa do CNPJ no ato de registro cartório. Com esse relacionamento entre eles, eu imagino que, com o tempo, a gente vai avançar para aquilo que o senhor chamou a atenção na CTG 2001, de poder, de repente, fazer uma transação direta sem ter que enfrentar essas dificuldades de hoje. Então, imagino que, com o tempo, venha a surgir novidades aqui. E aproveitar para convidar a todos para o dia 2/6, nós temos uma sessão solene na Câmara Legislativa, às 19 horas, em homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade, em homenagem ao Dia do Contabilista. Então, espero todos lá no dia 2/6, para que possamos fazer um evento bastante rico, com a presença de todos. Eu vou iniciar aqui, professor, com a pergunta do Fábio Almeida. Quando há mudança de contador no exercício e cada um for informar separadamente, o SD será enviado com números diferentes? Sim, a escrituração da ECD ela é o livro específico, né? Atualmente, já existe uma IN, a 107, do Departamento Nacional de Registro de Comércio, que ele fala que os livros eles são relacionados e separados até a quantidade de 500 páginas. Então, se eu tenho uma escrituração de um mesmo contador com 1000 páginas, já é o livro 1 e o livro 2. Então, nesse caso, os contadores vão entregar separados, são números separados. Ainda do Fábio, pode-se retificar uma ECD? Substituir. Ele fala que, dentro do manual de orientação, que a substituição só deve ser feita quando eu não puder ajustar no ano seguinte. Porque se eu for substituir, eu preciso de um outro profissional. E aí eu vou ter a assinatura de um técnico de contabilidade ou de um outro contador atestando que a minha escrituração está errada. É ruim para mim dizer que eu errei a escrituração e entreguei, né? Mexe um pouco com o ego. Mas é pior ainda quando a escrituração é auditada. Aí eu tenho que procurar um contador com registro na CVM. Uma pergunta do Marcos Martins. Se uma empresa sair do Simples Nacional e for desenquadrada, e no caso do reenquadramento para o lucro presumido, no mês de outubro, ela entrega o SCD só de outubro, novembro e dezembro, ou de todo ano? Não, sim, só outubro, novembro e dezembro. O Simples Nacional está dispensado. E o Simples Nacional, inclusive, ele pode aderir ao regime de caixa. Então, imagina que ela é Simples Nacional até setembro, e aí em outubro ela virou lucro presumido e é livro diário. Então, ela tem aí um trimestre a entregar. Lá no bloco 0, ele pergunta, inclusive um campo aberto, qual é a data de início. Aí pode ser, até por conta das situações especiais, cisão, fusão, incorporação, é uma data de início, pode ser diferente. Nesse caso, se aplica isso. Muito bom, professor. A Carol pergunta, quando erra o número de ordem do livro, pula a sequência de 3 livros, por exemplo, tem como substituir a SCD? Se não tiver como substituir, qual a forma de corrigir essa questão da numeração? É interessante porque, imagina que ela fez o livro 1, aí, em vez de fazer o livro 2, ela fez o livro 3, o 4 e o 5.
Se ela quiser substituir, ela não precisa de outro contador. Ela sozinha vai poder, junto com o dono da empresa, ou o CNPJ da empresa, substituir esses livros. E nem precisa de sistema. Dá para entrar no... Não sei se pode falar isso, mas dá para entrar no TXT, apagar a assinatura, e aí substitui lá no bloco 0 o número do livro e entrega de novo, entrega como substituto. Só que fica um detalhe, se ela substituir o 3 por 2, ela vai ter que substituir o 4 por 3 e o 5 por 4 vai acabar fazendo muitas substituições. Ela pode fazer uma nota para a própria Receita Federal, e aí seria a junta comercial que cobraria isso, a Receita não cobra, com relação à numeração do livro, como se fosse um livro extraviado, uma quebra na sequência. Bom, então, de qualquer forma, Carol, nós vamos anotar esse questionamento também para levar para a junta comercial. Assim que a gente tiver um retorno, a gente manda a resposta. Antes de prosseguir com as perguntas, professor Ângelo, eu gostaria que o senhor fizesse novamente um destaque, até porque, às vezes, quando a gente está na apresentação é de uma forma, mas agora com mais calma, para falar sobre a questão da distribuição de lucro pelo caixa, pelo contábil, para chamar a atenção dos colegas nesse momento. No ano passado, houve uma dúvida gigantesca com relação a isso. Eu só era obrigado ao SPED contábil quando eu distribuía lucro, sendo lucro presumido, acima do limite mínimo permitido. Esse limite mínimo ele vai trazer o faturamento separado para o serviço e venda, vezes a alíquota de presunção, e me chegou no lucro presumido. Esse lucro presumido, algumas contabilidades e alguns colegas, eles já distribuíam, e não era o correto. O correto é diminuir dele os impostos e contribuições federais e me davam uma nova base de distribuição. Então, no ano passado, ele dizia que empresas que distribuíam lucro, como o próprio lucro presumido, eram obrigadas a ter o livro diário. As demais poderiam continuar com o livro caixa, era tranquilo. E aí, nesse ano de 2017, para poder amarrar, a Receita falou assim, muita gente no ano passado, ela não distribuía lucro, fazia o livro diário, mas não distribuía o lucro e, por força de lei, estava dispensada ao SPED contábil. Nesse ano, se ela tiver o livro diário, mesmo que ela não distribua o lucro, ela está obrigada ao SPED contábil. Somente o livro caixa é que dispensa. Ok. Professor, outra pergunta aqui do Everton. Deixa eu colocar. Em que circunstância haverá a substituição de uma SCD? Quando ela já tiver sido transmitida. Então, voltar também para uma apresentação ótimo, com mais calma. Dentro do manual de orientação, ele vai ter assim, situações em que podem gerar uma substituição do livro. Aí a orientação é que ela diz que eu posso substituir o livro G, que é o Diário Geral, por um outro livro G, que é um outro Diário Geral. Mas eu posso substituir um livro R, que é uma escrituração resumida, por uma escrituração Diário Geral, que é o livro G. Essa é uma primeira condição. Quero mudar o perfil de escrituração. Por exemplo, o Diário Geral ele diz que todo dia eu pego o dinheiro do caixa para comprar uma caneta ou um pincel lá na papelaria. Se todo dia eu pego o dinheiro do caixa para comprar, é correto, se eu entender assim, que no final do mês eu faço um único lançamento em que saiu o dinheiro do caixa e foi para a despesa com material de escritório. Mas essa é a escrituração resumida que me obriga a ter um livro auxiliar da escrituração resumida. No caso do Diário Geral, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ela é mais completa. É uma primeira situação. A outra é caso alguns colegas tinham dúvidas com relação à nota fiscal, eu escrituro pela data de emissão, eu escrituro pela data da entrega da mercadoria, eu escrituro pelo recebimento do pagamento lá pela venda da mercadoria numa venda a prazo. E aí talvez, eu vou jogar dessa forma, por uma questão de dúvida, ele escriturou uma nota, em vez de pela data da emissão, pelo recebimento do pagamento. Ele fugiu da competência e foi para a Caixa. Imagina que isso aconteceu no mês de março, e em vez dessa nota estar no primeiro trimestre, ela está no segundo. Interferiu diretamente na apuração do tributo. E na hora de apurar o tributo lá, o tributo ficou apurado errado. Se ele quiser corrigir isso, qualquer erro de escrituração que interfira no saldo da conta, que interfira na apuração do tributo, é passivo de substituição. Quero, ao continuar, agradecer o acompanhamento de todos, a equipe aqui da Eficaz Contabilidade, que pediu um salve aqui no registro do chat, está valendo. Então, nós estamos aqui para poder atender. Bom, Yarli Sakai, posso enviar o SCD usando o ambiente de homologação de sistema?
Pode. O PVA, na verdade, ele pega um arquivo TXT que ele esteja no formato do layout do manual de orientação. Ele fala que se você conseguir gerar no teu ambiente de homologação, não tem problema nenhum. Eu tenho colegas que estão gerando o TXT no Excel. Compraram o livro lá, o Excel para contadores, aprenderam a fazer script, eles atendem o layout dentro do Excel, transformam em TXT e entregam. E a receita valida? Claro. Eu consigo pegar, inclusive nos treinamentos eu faço isso, eu pego um arquivo mínimo, cedido pela Receita Federal lá em 2010, e eu manipulo esse arquivo mínimo de uma forma acadêmica, e no final eu assino aqui na presença dos alunos do CRC, dos participantes dos treinamentos, e falo, só não vou transmitir porque é um arquivo ele é um arquivo mínimo. Mas a forma de gerar o arquivo não importa, portanto que ela seja no formato do layout. Interessante, né, professor? O Everton encaminhou outra pergunta. Em relação aos livros contábeis previstos na Lei 6.404, é obrigatório anexá-los na ECD? Ele tem demonstrações como DFC, DMPL, DLPA. Se observar o manual de orientação, ele fala assim, é permitido entregar no formato RTF as demais demonstrações que não seja balanço DRE. Então, numa interpretação bem simples, quando ele fala que é permitido, ele deixou aberto aí muito vago que não é obrigatório. Muita gente não tem entregue e não tem sido fiscalizado por isso. Se é permitido, não é obrigatório, não é proibido, não é proibido. Não é proibido. Segue a mesma regra do J801, que é aquele termo de substituição. Ele fala que eu tenho que digitar tudo no Word, levar para um bloco de notas e salvar no formato RTF. Senão, não consigo levar para dentro. A Fabiana pergunta, retificação e substituição da ECD, quer dizer a mesma coisa? Qual a diferença? Não quer. Quando eu falo de retificação, cabe mais a uma FD. Lá na FD eu escrituro notas fiscais erradas, com data errada, com item errado, com NCM errado, e é possível que eu faça uma retificação do arquivo, substituindo apenas aquelas notas fiscais. A substituição do livro, ela vai ter uma alteração no termo de abertura, no termo de encerramento, lá no código RAS, que é a montagem da assinatura. Então, o livro ele vai ser todo trocado, e aí ele é uma substituição completa. Então, agora nós vamos complicar, que é para ver se se atende a grande parte, porque eu estou até vislumbrando essa situação aqui, professor Ângelo. Uma empresa foi transferida da Bahia para o Rio de Janeiro. Encerrou o NIRE na Junta da Bahia no dia 3/8, mas o NIRE na Junta do Rio só foi homologado em 3 de outubro. Então, o mês de setembro, agosto, setembro, todo sem registro. Como ficam esses 2 meses? É uma particularidade bem interessante, porque o manual fala que lá na mudança de sede eu tenho que usar o último NIRE. Aí daí ficou também bem aberto, né, essa questão. Mas ele diz assim, se você tem um NIRE até setembro e o outro lá na Bahia a partir de outubro, na entrega da ECD referente ao exercício anterior, vai usar o último NIRE existente. Então, para ficar fácil a nossa resposta, eu vou pegar o último NIRE existente. Por mais que a escrituração tenha um período sem NIRE e um período com outro NIRE. Aí fica fácil de fazer. Bom, nós temos um pedido aqui. Em algum momento, alguma máquina pode ter travado e está pedindo para repetir a questão do lucro presumido. Obrigatoriedade acima do lucro presumido. Deve ser a questão da distribuição de lucro. Sim, claro. É uma pergunta muito feita mesmo, né? Eu estava em Manaus agora no final de semana e o WhatsApp sempre vinha com a mesma pergunta. Sou lucro presumido, não tenho escrituração. Eu entrego, assim, você não tem escrituração, pior ainda, porque você tem que ter uma escrituração, ou caixa ou diário. O que a lei fala lá na IN 1510, 2014, é que as empresas de lucro presumido, elas podem fazer a escrituração pelo regime de caixa. Portanto, que ela escritura a receita e a despesa no momento que, de fato, houver o recebimento e o pagamento. Agora, se essa empresa que é lucro presumido, regime de caixa, vai distribuir lucro, aí ela vai ter a receita de serviço e de venda jogado sobre elas uma alíquota de presunção e encontrou um lucro presumido. Aquele lucro presumido encontrado não pode ser distribuído. Eu obrigatoriamente tenho que deduzir os impostos e contribuições federais e encontro uma nova base, que é a base de distribuição. Isso me permite continuar como livro caixa. Se eu distribuir acima disso, ou se eu distribuir o lucro presumido, obrigatoriamente eu tenho que ser livro diário. No ano passado, tinha aí uma brecha legal, que era, se você distribuir o lucro acima do limite, é obrigado a entregar o SPED contábil. Mesmo que você seja livro diário, se não distribuir o lucro acima do limite, não estava obrigado a entregar o SPED contábil. Esse ano,
o manual de orientação, ele diz o seguinte: se você é livro diário, sendo lucro presumido, mesmo que não tenha distribuído lucro, vai ter que entregar o SPED contábil. Bom, a Nelly pergunta, Nete Souza pergunta, em relação ao número do livro a ser enviado, dou sequência aos que já foram registrados no cartório ou inicio com o número 1? Sim. Vou fazer a minha primeira entrega da ECD. Boa pergunta. E aí ele tem uma ITG, a 2000, que ele vai dizer que os livros eles não podem coexistir, mas já existe dentro dessa interpretação técnica geral que os livros eles são no formato papel, ficha ou digital. O que vai acontecer é uma sequência. Em alguns anos anteriores, os colegas entregaram o SPED contábil por curiosidade. Aí ele tinha um livro de papel até o livro 10. Aí ele entregou o livro digital, que foi o livro 11. Não gostou, não era obrigado. Podia voltar para o papel? Sim, como ele não era obrigado, ele voltou para o papel, e aí ele tinha o livro 10, papel, a partir do livro 12, papel. E o livro 11 é um arquivo textual que tem que ser guardado pelo período prescricional, normal, igual qualquer outro livro. Alejandro Cunha pergunta, boa tarde, gostaria de saber se será possível entregar esse CD por procuração de certificado digital. E quais certificados são aceitos? A1 ou somente A3, como no ano passado? Pronto, esse é o motivo da nota técnica. Muitos contadores reclamaram que os sócios não tinham interesse em fazer o certificado digital, o SCPF. Mesmo que fosse o A1, eles já não queriam, porque o A1 é um software na máquina e muita gente não queria, porque dizia que era inseguro. E aí, para esse ano, a entrega ela pode ser feita com o A1 ou o A3, para qualquer certificado usado dentro da ECD, o A1 ou A3. Tanto o SCPF como o SNPJ pode ser o A1 ou A3. A entrega da parte da empresa, o SNPJ é o recomendado. O Tarley Rocha, se eu registrar o livro diário na junta comercial, mesmo que tenha enviado a ECD, corro o risco da Receita entender que existe uma duplicidade desse registro? Não, não corre. O decreto 8673 saiu agora em 2014, ele diz o seguinte, toda vez que eu entregar o SPED contábil, e ele foi transmitido, o recibo de transmissão já é a garantia da autenticação do livro. Então, se ele foi transmitido, o recibo já é a garantia da autenticação. Por mais que eu leve esse livro no cartório, e seja também autenticado no cartório, por mais que eu leve esse livro na junta, e seja também autenticado na junta, a garantia para a Receita Federal da autenticação é o próprio SPED contábil. Cabe até um adendo que o pessoal do SICAF, se ele for participar de licitação, ele vai ver que o pessoal do SICAF tem pedido o SPED. Se você entregou o SPED, ele não quer mais o termo de abertura e encerramento da junta. Já teve colega que levou os dois para o SICAF. Aí o SICAF dispensou o papel, que é a abertura e encerramento lá da junta, e ficou com o arquivo digital. O que, inclusive, é bom para nós, né? É bom para nós. Não tem que repetir o trabalho. Bom, a pergunta aqui da Fabiana. Somos entidades imunes e isentas. E após fazer a validação da escrituração no PVA, obtivemos uma advertência relacionada à DRE, onde é informado que o detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de saldos das contas de resultado antes da apuração. Abrimos os dados da escrituração e fizemos a conferência dos valores e eles estão corretos. O que pode estar gerando essa advertência? Pode ser um problema no PVA? Não. É exatamente, acho que é a nossa penúltima pergunta, que ele fala assim, se o registro, ou o encerramento, na verdade, for feito anual, isso me gera problema? Na ECD ele dá uma advertência. Eu sou uma empresa de lucro presumido, que apurei fiz o meu SPED contábil, a parte da DRE, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele vai ter uma única DRE com um único lucro apurado. Ele fala, tudo bem, você pode entregar assim, só que ele te diz o seguinte, exatamente essa advertência dela. Olha, o detalhamento, ele não está batendo com um regime apurado. Então, a tua DRE ela é anual, quando que, na verdade, deveria ter aí 4 encerramentos trimestrais. Se ela voltar no sistema dela e fizer 4 encerramentos trimestral, aí essa observação some. Aí, Fabiana, fica a dica. Bom, nós vamos encerrar a apresentação de hoje. E eu peço ao professor que faça suas considerações finais. É muito bom. Eu sei que existem muito mais perguntas, eu fico à disposição para a resposta. Às vezes eu não consigo responder todo mundo por causa do tempo, por causa da correria, mas é interessante que você, antes de entregar o SPED, faça uma conferência, e isso não é uma dúvida, é uma orientação. Que dê uma olhada se o teu balanço e a tua DRE tenha o mesmo saldo que está no teu sistema, porque levando isso para a SF, pode te dar um problema.
mais uma vez eu agradeço ao Adriano Marrocos, eu agradeço ao CRC pela oportunidade. Nós temos levado aí no Distrito Federal um esclarecimento de dúvidas, tanto na sede do CRC, como esse novo canal, como por e-mail, WhatsApp e uma série de outras formas, e o CRC tem se tornado presente. Eu vim de Fortaleza, estou no DF desde 2005, a minha esposa é do Distrito Federal, e eu encontrei aqui nessa base de CRC uma possibilidade de resposta para os contadores. Como eu tinha uma série de dúvidas quando cheguei, e fico sempre à disposição para tirar dúvidas dos colegas, eu vejo colegas que têm também a mesma quantidade de dúvidas, às vezes até um pouco menor, um pouco maior. Mas obrigado pela oportunidade, eu vou estar sempre à disposição. Bom, eu quero agradecer ao Ângelo, porque ele faz esse registro, mas nós estamos uma dívida bem maior com ele, porque saibam que todas as vindas dele aqui são honoríficas, o objetivo é colaborar mesmo com os colegas. Então é bom nós podemos contar com amigos e com colegas de profissão, como é o caso do professor Ângelo. Então fica aí essa mensagem para vocês, se cada um der uma cota de participação, a gente consegue construir muito mais. Pretendemos dar continuidade à utilização da ferramenta. E assim, estão pedindo aqui, professor, porque a gente fala, quando fala que vai encerrar, como sempre, né, vão chegando as perguntas. Se o professor Ângelo pode deixar o contato dele, pode, eu não sei se tem no slide, tem ali... Eu acho que não, mas tem sim, pode anotar aí que é mais fácil, e depois até quando o vídeo for divulgado, né, pode deixar lá no finalzinho os contatos, né, mas normalmente o meu e-mail é contador.angelo@gmail.com. É por esse que normalmente eu recebo as dúvidas e aí tenho tempo para responder. contador.angelo@gmail.com é o melhor contato. Mas o telefone, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, essas coisas todas eu mando lá também. Se o colega quiser tirar dúvida por lá, a gente tira. E de qualquer forma eu peço à equipe, quando for preparar o vídeo, a gente incluir um slide com os dados do professor para contato, isso é possível. Bom, informar a todos que o vídeo estará disponível. E só tem uma perguntinha aqui final sobre a entidade parafiscal, se é obrigada a registrar o livro diário em cartório. Eu não sei se é mesmo encaminhando o SCD ou... Não, se ela tiver relação com a Receita Federal, e aí, como não tem relação parafiscal com a Receita Federal, ela não está obrigada a entregar o SPED contábil. Mas se de alguma forma ela tiver relação com a Receita Federal, ela tem que entregar o SPED contábil e desobriga a entregar o livro no cartório. A não ser que haja uma legislação específica, e aí vem essa questão que já houve uma parceria muito grande do CRC com a Receita Federal, conversando com a Junta, e a Junta parou de autenticar livro, né? Hoje é só o livro da Receita. Quando acontecer isso no cartório, então vai ser só o canal SPED. Por enquanto se tem relação com a Receita, entrega e não entrega no cartório. Se não tem relação com a Receita, e eu acredito que o tributo parafiscal vai apenas aí para o pessoal do cartório. E o Alejandro pergunta aqui sobre optante do Simples sem obrigatoriedade. Graças a Deus esse ano não, mas no ano que vem, quem recebeu aporte de capital esse ano, o Anjo Amigo, que foi criado aí, empresas do Simples que estão recebendo aporte de capital, estão obrigados a SPED no ano que vem, o SPED contábil. O detalhe é que eu fico falando, pensando aqui na dificuldade, que todo mundo vai ter que fazer livro diário. Você já imaginou Simples tendo que fazer livro diário? Não vai ficar tão simples. Bom, então encerramos a apresentação de hoje, agradecendo mais uma vez o acompanhamento, a parceria, as mensagens aqui ao final. Agradeço também por vocês estarem acompanhando e lembrar que a ação da atual gestão é de poder levar a informação o mais rápido possível. Então, cada vez nós estamos buscando nos organizar para poder reduzir esse intervalo de tempo entre a notícia, entre a informação, entre a novidade e o nosso contato. Por isso, acompanhem periodicamente o site do CRC, as redes sociais, principalmente o Facebook, onde nós postamos muitas informações, LinkedIn. Então, acompanhem as informações para que vocês possam aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado pela presença de todos, pelo acompanhamento de todos e até a nossa próxima transmissão ao vivo pela TV CRCDF. Tchau, tchau.